Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o Paul Tudor Jones, um dos maiores traders de todos os tempos. Mas antes eu quero te convidar para o BTG Pactual, a melhor corretora de bolsa de valores brasileira. No BTG você encontra as melhores condições, você encontra até isenção para Profit Chart Pro, para quem opera mini contratos futuros. Confere as condições para manter a gratuidade. Então eu vou deixar aqui um QR Code aqui em cima e também vou deixar um link na descrição para você abrir a sua conta no BTG Pactual. Paul Tudor Jones. Esse daí, a maioria das pessoas que está assistindo isso deve conhecer. Net worth aproximada em 7,5 bilhões de dólares. Paul Tudor Jones, em 1980, foi trader de pregão. Então é aqueles caras que ficavam igual doido, gritando. Foi esse cara aqui, ficava lá gritando, igual vocês veem nos filmes antigos, né, sobre Wall Street. Trader de pregão mesmo. E ele era um trader de pregão independente da New York Cotton Exchange. Ele só teve prejuízo em um único mês durante 3 anos e meio como trader de pregão. Então, olha por que é interessante a gente estudar como esses caras pensam, como eles encaram o mercado, qual é a filosofia de negociação do Paul Tudor Jones. Pessoal, a gente tem que entender como pensam os grandes mestres aí do trade, dos investimentos de longo prazo, da gestão de portfólio, porque entendendo como eles pensam, a gente vai conseguir aplicar isso à nossa filosofia pessoal de negociação. E quem sabe um dia a gente não consiga chegar a patamares que eles chegaram. Então, o Paul Tudor Jones, em 1984, passou a administrar recursos pela Tudor Futures Fund. Então, pessoal, olha só como é rápido, né? Eles começam como estagiário e aí 4 anos depois já é um gestor gigante de bilhões. Isso daí é impressionante. Então, ele, em 1984, né, você vê, ele começou em 1980 como trader de pregão independente, tá? Operando ali futuros de commodities, mas você vê que é na New York Cotton Exchange. E hoje o Paul Tudor Jones é visto como um dos maiores traders aí de futuros. E ele em 4 anos já tinha criado a Tudor Futures Fund. Então se ele consegue, você consegue. Momento motivacional aqui. E ele criou também a Robinhood Foundation, que é o quê? É aquele negócio, né? Quando você fica bilionário, você tem muita grana, o que você faz? Você começa a fazer filantropia. Então foi aí que ele criou a Robinhood Foundation. Pega ali doações de pessoas muito ricas e manda, né, para instituições ali que vão fazer doações para pessoas pobres. Então, pessoal, a Tudor Futures Fund iniciou em 1984 com 1,5 milhão de dólares sob a administração. Em 1988 já tinha 330 milhões. É claro que a gente não está falando aqui de uma rentabilidade de 1,5 até 330. A rentabilidade foi muito boa, já vamos avançar aqui na apresentação, você vai ver. Mas também temos novos entrantes, né, nesse fundo. O cara vai e entra com 10 milhões, mas isso não tira o mérito, né, do valor. Em 1984, o que valia 1 milhão, gente, não é nada perto do que vale hoje 1 milhão. Então, de 1984 para 1988, você ir de 1,5 milhões sob a administração para 330 milhões é muita coisa. Cada $1.000 investidos em seu fundo valiam 17.482 dólares em 1988. Então, você tá lá, 1984, né, com aquele estilão de cabelo dos anos 80, tá lá andando, e aí você resolve botar $1.000 na mão do Paul Tudor Jones para ele administrar. Será que foi uma boa decisão? Sim, cada $1.000 seus se transformaram em 1988 em 17.482 dólares. Seguindo aqui, filosofia de negociação do Paul Tudor Jones. Vocês vão ver que é muito diferente da do Jeff Yass. Primeira, não faça média das operações perdedoras. Famoso preço médio. Então, como funciona isso, pessoal? Para quem não entende preço médio, é uma das piores coisas que você pode fazer no mercado. Tem nada mais tabu do que você fazer o preço médio. O martingale, né, que é uma das coisas que não funciona de jeito nenhum, mas sempre vai ter algum ser humano tentando fazer dar certo algo que não funciona. Quando você faz preço médio, o que significa isso? Você comprou uma ação que estava sendo negociada a R$10. Aí ela derreteu 50%, está sendo negociada a R$5. Você vai lá e você compra a R$5 para puxar o seu preço médio para baixo. Não tem nada de errado num investimento de longo prazo, numa empresa que não mudou os fundamentos, você vai trabalhando o seu preço médio. Agora, quando você entra num trade e aí o trade vai contra você, ao invés de você estopar, você começa a fazer preço médio, pessoal, Paul Tudor Jones opera futuros, então tem alavancagem aí no meio.
Então não é que nem um investimento de longo prazo que você vai fazendo pequenos aportes. Não, a gente está falando aqui do verdadeiro preço médio, que é o que? Você é alavancado, o mercado vai contra você, você não fecha a sua operação com um pequeno prejuízo e é o que você faz? Você começa a fazer preço médio. Então você começa a comprar à medida que o preço vai caindo, tentando puxar para baixo ali o seu preço médio. Isso daí é uma das coisas que vai destruir o seu patrimônio e talvez até te deixar devendo à corretora. Então, não faça média das operações perdedoras. Qual é o próximo ponto que ele traz para a gente? Diminua seu volume operacional quando estiver operando mal e aumente quando estiver indo bem. Então, olha só que interessante. Se você está vindo numa sequência, numa maré negativa ali nos investimentos ou nas operações que você está fazendo de curto prazo, o ideal é você dar um passo atrás e diminuir o seu lote. Qual é o instinto do ser humano? É aumentar o lote. À medida que você vai perdendo, você vai aumentando para recuperar o que tu perdeu. Mas aí que você vai perder mais ainda. Então olha só o que ele diz. Ele diz para você diminuir o seu volume operacional quando estiver operando mal. Quando você começar a operar bem, tá tendo uma sequência ali vitoriosa, a sua leitura do mercado tá boa, é aí que você vai aumentar o lote que você está operando. Então guarda, bate print disso, beleza? Dependendo se vocês gostarem desse vídeo, a gente fazer a parte 2. Ou seja, eu peço por favor para você deixar um like nesse momento, tira aí 2 segundos, clicar ali o botãozinho do like, tá? Que ajuda muito a gente que está aqui do outro lado e também te ajuda a receber a parte 2 desse vídeo. Que se não tiver muito like, muita visualização, eu não vou fazer parte 2. Então vamos seguir aqui, pessoal. Não se preocupe tanto com o preço específico que abriu sua posição, se pergunte apenas se no atual momento está baixista ou altista. Então olha só que engraçado, né? Porque a gente tende a trazer tudo para o pessoal. Só que o mercado não liga para o preço que você abriu a sua posição. Então, quando você abre a plataforma ali no início do dia, você tem que se perguntar, nesse momento, você está altista ou está baixista em relação a esse mercado que você está olhando? Se você responder, pô, eu estou baixista, então é para você fechar as operações que você tem comprada. O que importa é, no atual momento, você está baixista ou está altista? Se você está altista, você não pode estar vendido. Se você está baixista, você não pode estar comprado no mercado. Então, seguindo aqui, a mais importante regra operacional é ter uma estratégia defensiva. Tá vendo? Eu falei isso ali no JFS e vocês vão ver que é um elemento comum a maioria dos magos do mercado, é justamente você ter esse foco no risco e nunca no potencial retorno. Então, o retorno vai vir, pessoal. Você compra uma ação hoje, uma boa ação, tu não faz mais nada, fecha o olho, daqui a 5 anos você vai ter ganhado dinheiro. Então, o dinheiro, ele vai acabar vindo. Se você fizer o que tem que ser feito, o dinheiro é consequência. Onde deve estar todo o seu foco? No risco, no potencial de perdas financeiras. Então, tenha uma estratégia defensiva e não uma estratégia ofensiva. Seguindo aqui, ele diz o seguinte, meu objetivo é encerrar cada dia com mais do que comecei. E ele diz também, o controle de risco é a coisa mais importante numa operação. E quem quiser saber mais sobre o Paul Tudor Jones, não se esqueça, tá no novo Magos do Mercado, a entrevista com ele.